pressão de cuff, como eu falei para vocês, é algo super importante que a gente também deve avaliar, porque o cuff ele serve para vedar a via aérea, ao contrário do que muita gente pensa, que o cuff é feito para segurar a cânula orotraqueal lá dentro do paciente. Não, não é essa a principal função do cuff. A principal função do cuff é vedar a via aérea. Se a via aérea não estiver adequadamente vedada, não é possível gerar a pressão positiva que vai fazer com que esse ar entre nos pulmões do paciente e, portanto, que esse paciente consiga se manter vivo. Então, a gente precisa que o cuff esteja adequadamente insuflado para que vede a via aérea e aí, então, a gente consiga fazer esse paciente respirar. A pressão do cuff deve ficar em torno de 25 a 35 milímetros de mercúrio ou 20 a 30 centímetros de água. Por quê? Porque a pressão da perfusão capilar da traqueia, ou seja, os capilares que perfundem a traqueia, eles têm uma pressão entre 25 e 35 milímetros. Ou seja, se eu deixar um cuff muito insuflado, ele vai ficar com uma pressão muito maior que a pressão capilar da traqueia. Isso vai comprimir esses capilares e a traqueia vai deixar de ser adequadamente perfundida. Então, a gente precisa manter um cuff insuflado, porém não exageradamente insuflado, porque se tiver muito insuflado, isso vai lesar a traqueia e vai trazer vários problemas muito importantes para os nossos pacientes. Por outro lado, a gente também não pode deixar o cuff vazio demais, porque o cuff vazio, ele acarreta em passagem de saliva e, enfim, secreções, e isso acelera o processo de broncoaspiração, trazendo, então, o paciente para uma situação de risco. A gente também não pode deixar isso acontecer, por isso que é importante a avaliação do cuff, da pressão de cuff. Na grande maioria dos hospitais é usado, então, esse aparelho que a gente chama de cuffômetro, né? Então, a gente, através desse aparelho, ele avalia qual é a pressão desse cuff. Como vocês podem ver, ele tem uma área em vermelho, que essa área significa a área em que a pressão não pode estar, e uma área em verde, que é a área que a gente deve ter aí a pressão de cuff adequada, né? Ele vai de 0 a 120 milímetros d'água. Aí aqui, então, centímetros d'água, desculpa, aí aqui, então, você conecta ele lá no balãozinho, no balonete externo, né? E aí, então, você consegue ver aí como que tá a pressão do balonete interno do cuff propriamente dito. Ele custa em torno de R$ 1.700, então é muito comum a gente encontrar esse aparelho na grande maioria dos hospitais. Quase todos os hospitais têm um protocolo bem rígido que o fisioterapeuta deve responder ao responsável por esse protocolo de mensuração do cuff. Na grande maioria dos hospitais, geralmente é feito diariamente, em alguns hospitais é feito por período. Então, é avaliado o cuff no período da tarde, no período da manhã, no período da tarde e no período da noite, porque isso faz parte da prevenção de pneumonias associadas à ventilação mecânica. Então, entra numa não conformidade quando a gente encontra o cuff insuflado de mais ou insuflado de menos, porque isso traz o paciente para uma situação de risco, a gente compromete a segurança do nosso paciente. Então, é algo super importante. A gente tem aqui, então, a pressão de cuff muito baixa, como eu mostrei para vocês, como a gente vê aqui na figura B dessa figura, ó, aí a gente pode ter aí passagem, vazamento de ar, que isso faz gerar um volume corrente baixo, e aí o risco de broncoaspiração, porque pode passar secreções, salivas e tudo mais. E aqui na figura C, que a gente vê aí uma pressão de cuff muito alta, esse balonete então acaba levando a um aumento, um alargamento dessa traqueia, ela fica esgarçada, acaba levando a estenose dos capilares dessa traqueia, e isso traz uma série de problemas futuros, inclusive impede o desmame da ventilação mecânica de maneira adequada. Portanto, a gente deve deixar, como mostra aqui a figura A, o cuff adequadamente insuflado. Então, na nossa avaliação, isso é super importante a gente ver se isso está certinho. Tá? Vale lembrar que a estenose laríngea de traqueia, após a intubação, né? Então, quando essa traqueia fecha, ela pode acontecer em até 19% dos casos dos pacientes em uso de ventilação mecânica. Então, a gente deve, você vê que é um número alto,
por conta desse exagero aí da insuflação do cuff, ok? Então, é algo super importante para a gente avaliar. Então, em relação à parte da avaliação respiratória, é isso que eu tinha para passar para vocês. E agora a gente vai seguir, então, com a parte da avaliação motora da fisioterapia em unidade de terapia intensiva. Tchau e até mais!